Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Neste sábado de carnaval, dia 18 de fevereiro de 2023, vamos dar uma analisada nos resultados da Engie, que fez a sua teleconferência para a divulgação dos seus resultados no dia de ontem, dia 17 de fevereiro de 2023. Será que a Engie tem de fato promessa de bons dividendos para este exercício de 2023? Vamos dar uma olhada no que foi apresentado pela companhia. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar do release de resultados do quarto trimestre de 2022. Também vou me utilizar aqui das demonstrações financeiras padronizadas e, por fim, daquela apresentação que foi utilizada por decorrência da teleconferência de resultados. Os dados foram divulgados no dia 16 de fevereiro e a teleconferência foi no dia 17. Alguns destaques que nós podemos mencionar aqui, por exemplo, com relação ao EBITDA da companhia, que de 2021 para 2022 cresce 14%, o ajustado um decréscimo de 3,8%. O lucro líquido da companhia, que é o que nós vamos utilizar para fins da nossa tabela lá no final dos indicadores, cresceu 70,3%, indo de 1,5 bi para 2,665. O ajustado cresce apenas 16,7, porque daí retira aquilo que é não recorrente, tanto positivo quanto negativamente, e ele passaria então de 2,3 para 2,7. As explicações aqui dos não recorrentes, elas vão ficar aqui em cima. 1,2 do impairment, o resultado de alienação de ativo, e mais o reconhecimento de repactuação do risco GSF, 1,5 bi. Isso quando estamos nos referindo aos não recorrentes 2021. Quando se trata dos resultados ajustados de 2022, aqui se retira o GFOM, que é a geração fora da ordem de mérito que tem a ver com os custos da termoelétrica da companhia. Outros destaques relevantes foram a aprovação da distribuição de dividendos complementares no valor de 1,5 bi, que vai ser ainda retificado em Assembleia Geral Ordinária, e com isso os proventos, na leitura da companhia, totalizam para 2022 2,7 bi. E também foi aprovado, ainda em dezembro, a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de 200 milhões, e a data onde esses valores serão distribuídos vão ser ainda definidos aqui pela diretoria executiva. O que acontece aqui é interessante porque, como ambos têm Datacom para o ano de 2022, o pagamento, nesse caso aqui do juros sobre capital próprio em 2023, com data que vai ser definida, ambos são computados na nossa leitura para o exercício de 2022. E é curioso como se atinge aqui 100% de payout, segundo a companhia, né? A gente vai ver depois que é um pouquinho menos, no total aqui, 3,3 reais por ação, dando aqui um dividend yield de 8,1%. Depois na nossa planilha, no final de indicadores, nós vamos dar a ajustada, porque tem muita coisa que está relacionado com o pagamento de 2021, aliás, Datacom 2021, pagamento em 2022, então a gente exclui, a gente fica só com o que for Datacom 2022. Por isso que vai dar uma pequena diferença que eu vou mostrar logo em seguida, mas eu acho que não altera a questão da interpretação da capacidade de pagamento de proventos da companhia. No que diz respeito à comercialização de energia, se você for verificar, em 2023, a companhia já está com 90% contratado. Aqui onde está em azul é o mercado azul escuro, é o mercado regulado. Nesse azul intermediário é o mercado livre. E aonde nós encontramos esse azul aqui mais claro é o RED GSF estrutural. Ou seja, é aquele limiar de cobertura que vai estar sempre disponível. Isso aqui é definido pelo Operador Nacional do Sistema, então ele vai estar sempre dentro desse patamar para o caso, como aconteceu, né, a crise hídrica de 2021. E quanto ao avanço sobre o Mercado Livre, né, a gente verifica aqui que a companhia, então até 2028, ela está muito bem estruturada e vai crescendo e ocupando os espaços de venda dessa energia.
e assim, de certa forma, provavelmente deva chegar aí para o exercício de 2028 já com também 90% contratado. Basta vermos como a disponibilidade ela vai ficando cada vez mais restrita aqui ao instante que o tempo passa. Com relação à performance financeira, a gente pode verificar aqui que na receita operacional líquida, nós utilizamos muito disso, ela cai 5% em relação a 2021, de 12,5 para 11,9 bilhões. O EBITDA, ele sai de 5,9 para 6,7 bilhões, quase 6,8, um crescimento de 14,3%. E o lucro líquido, IFRS, ele sai de 1,5 bi para 2,66, um crescimento de 70%, conforme nós dissemos aqui, utilizando o IFRS, né, que são as demonstrações contábeis seguindo os padrões internacionais. A dívida líquida da ENGIE, ela chega aqui a 15,6 bi, quase 15,7, sendo que a dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, e esse EBITDA ajustado é relativo aos últimos 12 meses, chega então a 2,3 vezes, que significa que se a companhia utilizar o EBITDA, ou seja, que a gente precisa entender qual é a lógica que tem por trás, né? O EBITDA é justamente o lucro antes dos juros, dos impostos, das amortizações e das depreciações. Ou seja, se a companhia resolver pagar a sua dívida com o EBITDA, onde não haverá essas contribuições, então ela levará aqui 2,3 anos aproximadamente. Por isso que a companhia diz que tem um endividamento equilibrado. O prazo da dívida é de 7,6 anos, aqui a gente vê como ela vai ser paga, e veja que ela tem 76% no IPCA, 14% no CDI e 10% na taxa de juros de longo prazo. Se nós formos ver o custo nominal dessa dívida, chega a 11,4%, o que é pelo menos inferior à taxa de juros básica do Banco Central. E a partir dessa parte, nós conseguimos enxergar o que é o projeto da ENGIE. E verificando o projeto da companhia, a gente consegue entender como é que ela vai se comportar no futuro. Então veja aqui que ela tem esse projeto eólico em construção. Eu vou fazer uma resumida muito rápida. Ela está com previsão aqui de entrega para o final do primeiro trimestre de 2023, com a capacidade instalada de 434 megawatts e a capacidade comercial de 224. Evidentemente que isso aí vai começar a fazer diferença dentro do EBITDA da companhia. Tem também projeto de transmissão em construção e veja que tem uma previsão aqui para entrada em operação também no primeiro trimestre de 93, quando vai atingir aqui a totalidade da receita anual permitida, com prazo de concessão de 30 anos. Outro projeto aqui de transmissão, Gavião Real Transmissora de Energia, no estado do Pará. E observe aqui o início da implantação, agora no primeiro trimestre de 2023, e se busca aqui a antecipação de 24 meses, uma RAP de receita anual permitida de 6,5 milhões e um prazo de concessão de 30 anos. Complexo eólico no estado da Bahia, o complexo eólico Serra do Assuruá, com início da construção agora em 2023. Também o projeto fotovoltaico, energia solar, cujo o início da implantação, segundo trimestre de 2023. E a operação integral para o segundo semestre de 2025. E ainda também tem a expansão da usina hidrelétrica de Geral, desculpe. Com relação aos projetos em desenvolvimento de geração, a companhia pretende aqui alcançar mais ou menos, depois de concluir esses projetos, 1,7 gigawatts. E agora podemos trazer todos os dados para a nossa tabela de indicadores. Com relação, aqui na parte de cima, é o que nós projetamos em 2022. Nós tínhamos projetado uma receita líquida de 14,5 bi, mas
Veja aqui, a receita líquida acabou encerrando aqui em quase 12 bilhões, como nós vimos a seguir. O lucro líquido que nós tínhamos projetado em 1,4, na verdade há um avanço sobre ele, indo para 2,6 bi. Então, se por um lado nós tínhamos superestimado a receita, por outro lado a gente ficou sempre na linha conservadora, porque na média pagava um payout de 6,97, a gente viu que chegou a 100%, porque ela considera o que foi pago no ano, e nós consideramos a Datacom. Então, por isso que o nosso payout aqui ele fica em 91,59%, o que dá do lucro líquido a distribuir esses 2.439, o que leva o dividendo pago no exercício de 2022 de R$ 2,98, que é um belo dividendo pago pela Ende. O patrimônio líquido da companhia avançou para 8,4 bi, crescendo aí em relação a 2021, 25%. Com isso, a gente pôde chegar aos seguintes indicadores. Considerando que ao final de 2022 a companhia encerrou a cotação da sua ação a R$ 37,88. Então o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 3,6. Quando está acima de 2 a gente já começa a considerar caro a ação, mas isso é uma interpretação com alguma relatividade aqui. Principalmente porque ela leva em conta o patrimônio líquido da companhia, que é um patrimônio pequeno, dentro do resultado que a companhia produz. Então é algo que você sempre precisa avaliar isso na hora de considerar para colocar a empresa na carteira. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, veja que vai a 11,6, ele é alto, a gente gosta ali que fique no máximo até 9, que é o tempo que você vai receber em função do lucro líquido pelo preço que você pagou pela ação, no caso ali R$ 37,88. Se tivesse comprado no último dia útil de 2022. E para os dividendos pagos, veja que o dividend yield ele chega a 7,89%, se aproxima bastante dos 8,1% que a companhia fala, mas isso é porque tem esses deslocamentos que nós já explicamos. Com isso, a gente pode agora fazer uma projeção para o exercício de 2023. Veja que o crescimento médio composto da receita líquida desde 2018 até 2022, nos últimos 5 anos, é de 7,87%, e o crescimento médio composto do lucro líquido 3,56%. Com isso, a gente pode fazer uma projeção de receita líquida de 12,8 bi e um lucro líquido de 2,7. Na média, o payout da companhia ficou em 88,23, o que significa que ela pode distribuir para esses valores que nós consideramos, perto aqui de R$ 2,98, o que está muito em sintonia com o que ela pagou no exercício de 2022. Com isso, considerando estático aqui o patrimônio líquido da companhia e o preço da ação, que no dia 17 estava R$ 39,45, você tem um dividend yield projetado de 7,56%. Para um preço teto, para aqueles R$ 2,98, de 49,7. Na média, a companhia vem pagando R$ 2,47 de dividendos ao ano. Então a gente pode ter um preço teto aqui de R$ 41,14. Portanto, se você comprasse a R$ 39,45, estaria comprando abaixo dos nossos dois preços tetos. O que ainda eu preciso olhar com maior cautela é exatamente aqui o PVPA da companhia, 3,82, e assim como o PL, principalmente em função desse patrimônio líquido, mas a gente viu ali que ela tem muitos projetos para serem inaugurados. Trazendo esses dados da nossa tabela de indicadores, nós podemos até fazer uma tabela comparativa para as elétricas, que nós já começamos a elaborar, contando com a Auren e com a Ende. E aqui você vai poder verificar o que fica melhor para a sua carteira, se for o caso de analisar essas duas companhias. Vou deixar essa imagem, essa tabela, disponível no Instagram aqui do canal, mh.energia.
investir. E assim esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Já começamos a analisar então os resultados das companhias elétricas. Nós que estamos muito de olho para este mandato, né, do governo atual, que nós fixamos apenas em bancos, elétricas e companhias de seguro. Fizemos essa restrição justamente porque, enfim, tem uma forma de conduzir a economia de um jeito que nos leva a restringir um pouco, mas a gente espera aí obter bons resultados. Agora você tem informações da Engie, vocês têm da Auren aqui no canal e você pode verificar se essas companhias estão ajustadas ou não à sua carteira de investimentos. E eu vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo canal, agradecendo por você ter assistido esse vídeo e me despedindo, deixando como sempre o meu grande abraço.